bacana, eu não sei, mas pesada vai. Eu já até me preparei visualmente. Né, que nós estamos na última quarta-feira do Setembro Amarelo. Eu pensei, amarelo já está acabando. Coloquei o laranja, que nada mais é do que um vermelho jogado em cima do amarelo. Por quê? Porque é necessário que essa conscientização, que foi tão falada, continue todos os dias. E o vermelho não é nenhum partido político não, tá? O vermelho é o poder, a confiança que nós vamos ter que entrar no tema. O tema que eu vou falar é o deserto da alma. Quem já não passou pelo deserto da alma? Todos. Né? É doído. A nossa sociedade, de um modo geral, ela está doente. Se não tivesse doente, nós não estaríamos sendo chamados a atenção para um mês, Setembro Amarelo. É porque os índices de suicídio aumentaram. O número de calmante, o tarja preta, aumentou muito. Então isso representa uma sociedade que está doente. Eu vou só dar uma pincelada nessa sociedade doente. Por que ela está doente? Nós temos um motivo, nós estamos vivendo num período de transição. O velho, aquele modelo antigo, já ninguém é recusado. O modelo novo não chegou ainda. Então estamos ali, tateando nos dois. Isso causa um desequilíbrio. Todo momento de transição, seja que a gente passe, dá um desequilíbrio. E nós estamos muito ligados ao materialismo. Distanciamos do espiritual. Hoje, para ser feliz, o que a gente procura? O lado material. Eu, para ser feliz, eu preciso trocar de carro. Meu celular eu tenho que trocar, ele já tem 1 ano. Tá bom, mas eu tenho que trocar porque ele tem 1 ano. É o lado material. A gente pensando que vai ser feliz. E não encontra a felicidade. O vazio continua. Porque quanto mais nós se afastamos de Deus, mais esse vazio acontece. Né? E aí a gente chega num momento que a gente se encontra numa encruzilhada. Onde que a gente pensa? É nada. Acabou o propósito de vida, tudo é vazio, não conseguimos mais seguir adiante. É aí que vem o deserto. E a gente vai ter que passar por um período, aquela noite escura, né? Se a gente ir nas escrituras sagradas, nós vemos que o povo hebreu ficou 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. Jesus, aos 30 anos, antes de começar a missão do amor, ficou 40 dias se preparando. Ele não precisava, mas ele ficou. Imagina nós. Né? Antigamente acreditava-se que esse deserto tão profundo, a gente passava em torno dos 30 anos, 35. Hoje já se sabe que a gente passa a qualquer momento. Qualquer momento a gente entra nesse vazio existencial, que a gente não encontra mais saída, e pensa em sair de cena da vida, né? E muitos acontece. Mas tem saída. Porque Cristo falou. Sois o sal da terra e sois luz. Mas nós não acreditamos mais. Achamos que não somos. É necessário entrar nessa solidão sozinho, com ajuda, é lógico. Às vezes ajuda até de profissional, tomando calmante para a gente ter um pouco mais de lucidez. Né? Nós vamos ter que voltar à nossa infância, muitas vezes, porque Jonas de Anjos diz que tem 6 motivos que a gente entra nesse deserto. Um só é de vidas passadas, os outros 5 é dessa existência. Se é dessa existência, eu posso ir lá refazer. A infância, a primeira infância,
que ela começa do 0 até os 7 anos, essa é a mais importante. Essa infância é muito importante e nós não damos tanto valor para ela. Nós não temos escuta da criança. Achar, ela não entende nada. Ela entende. Ela sofre. Uma criança que passa por um lar de violência, aquilo afeta, ela não tem bloqueio nenhum. Tudo ela pega. Uma criança que às vezes ela se sente que ela não, que a mãe ama mais o irmão do que ela cria uma rejeição. Mas às vezes pode ser real ou não. Então, na infância nós já estamos colocando algumas máscaras para seguir em frente, né? Quando eu disse para vocês, eu vim com a roupa, com a blusa laranja, porque tem um amarelo, joguei o vermelho, ficou amarelo, e eu dou continuidade. Eu trouxe o vermelho porque eu preciso de coragem e de amor também, para entrar, passar por essa travessia. Mas o que acontece? Não orna, né? Não combina vermelho com laranja. Mas quantas vezes na minha vida eu tive que... A mulher da loja falou, eu sou expert em descombinar tudo. Eu quero uma cor que é verde-limão com rosa-choque, mas a mulher fala, a vendedora, isso não combina, isso não fica bem. Eu vou lá e falo, mesmo eu gostando. Ah, tá. Não, então não, eu levo aquela que disse que combina, mesmo se eu não gosto. Eu disse sim para os outros, para o meio social que estipulou esse conceito, e não para mim. E assim eu vou falando, muitos não para mim e sim para os outros. Quantos não, quantos sim nós falamos para ser aceito? Essa criança que acha que a mãe gosta mais do irmão do que dela, provavelmente ela vai falar muito sim, dizendo não para ela. Já começa ali. Para ser aceito. Porque nós temos a necessidade de ser pertencente à família, ao grupo de escola, quando entramos na escola, ao grupo de trabalho. E nós vamos colocando máscara para isso. E quando nós chegamos nesse deserto, temos que tirar todas essas máscaras. Ela tem que cair. Aí eu vou entrar, eu sem nenhum retoque. Eu mesmo. E eu vou precisar me dar um abraço. Precisar me amar. Eu tenho que saber, eu errei, eu acertei, mas eu gosto de mim. Vou precisar me perdoar. Porque nós culpamos muito da atitude que nós tivemos com alguém lá do passado. Aquela humilhação que sofremos, nós não reagimos. Sim, fingimos que não vimos. Mas lá na frente, a gente, por que eu fiz isso? Culpa o que humilhou e nos culpamos porque não tivemos uma atitude perante aquela situação. E é preciso saber, eu agi desse jeito porque naquele momento era o que eu podia dar. Libera a culpa. Quantos casamentos, às vezes, você continua ali, infeliz, tendo que tomar calmante, com medo de tomar uma decisão. Dizendo sim para aquela relação, e muitas vezes a família ainda chega para a mãe, ou a família, ou se alguém, é ruim com ele, pior sem ele. E fica. Porque todo mundo tem medo de quebrar relacionamento, quebrar estruturas estabelecidas. Então a gente vai dizendo sim, sim, e tomando remédio calmante para aguentar uma situação que a gente não damos conta. Quantas relações de trabalho, o chefe que humilha, você fica doente, depressivo, mas não sai porque precisa pagar os boletos. A gente às vezes não se conhece. A gente tanto
ouvir coisas que nos colocaram para baixo, nós vamos acreditando nisso, que nós não somos capazes. Né? Quantas vezes uma criança ouviu, você não vai dar para nada? Isso é grave. Isso é grave. Ela cresce acreditando nisso. Ela tem que saber acreditar no que ela é capaz. É nesse momento que você sai dessa solidão, vai ficar sozinho, com ajuda, e você vai falar, dói. Passou, eu vou fazer o meu autoconhecimento, que você vai ter que refletir sobre isso. O que fizeram de você e o que você permitiu que fizesse. E vai descobrir que o maior inimigo que você tem não é aquele que você julgou que era seu inimigo. É você mesmo. É só você que é capaz de fazer a mudança. Esse deserto, olha, deserto, só vai você. Então você vai ter que se fortalecer. Eu não sou isso que estipularam que eu seja. Eu não sou isso que a sociedade falou que eu tenho que ser. Nós estamos no mundo, vamos respeitar as regras que existem. Isso é lógico. Né? Eu não posso ir numa, que nem eu falei que eu não gosto de combinação, eu não posso chegar numa festa toda lá com a roupa que não condiz. Então eu tenho que respeitar as regras, mas tem limite. Aquela criança que vem, nós vamos conduzir por regras dela. Né? Como a criança que tem 3 anos, que eu disse aí, ela passa por um período que ela chama egocentrismo, onde ela se vê o centro. Essa fase da criança é muito importante para ela sentir o eu dela, a identidade dela. E nós, enquanto adultos, nesse deserto onde as nossas máscaras caíram, nós também vamos ser o epicentro da nossa existência. Eu não vim só para servir, eu vim para me servir também. Porque nós costumamos preocupar com o outro só, esquecendo que nós somos pessoas importantes. Tanto é que muitas vezes a gente se esquece da gente. Né? E quando você se coloca nesse epicentro, que é o amor próprio, não é esse amor egoísta, é onde que você sabe que você se ama, que você é importante, mas o outro também é importante. Você não está competindo com ele, porque o egoísmo já não é isso. Você se compara, você quer tirar do outro para ser melhor que o outro. Esse amor próprio não. Você é importante para você. Ou você se ama. Oi? Né? E também se autovalorizar. Você tem valor, você tem talentos. Você pode, às vezes, ter deixado escondido. De tanto te diminuírem, você esqueceu da sua capacidade. Mas você tem que buscar. Eu posso, talvez, não ser uma boa cozinheira, mas eu tenho outras qualidades. Ninguém é melhor do que ninguém, somos apenas diferentes um do outro. Né? Então a gente tem que muito perceber isso. Eu lembro muito de uma lenda, para vocês terem uma ideia, da lenda da águia. É uma lenda motivacional. A águia, ela não vive... Em cativeiro ela chega a viver 70 anos, mas livremente ela vive uns 35 anos. A lenda da águia é o seguinte: a águia, quando chega aos 40 anos, ela vai para uma montanha, se isola. Isso é uma lenda, tá? Que não é real. Ela se isola, ela começa a bater o bico na pedra, perde o bico, nasce um novo bico, ela arranca todas as garras, daí arranca as penas, ela se renova toda, nasce um novo bico, nasce as novas garras, novas penas. Ela volta para a vida e vive mais 30 anos.
né? Mesmo assim, somos nós. E quando passamos por esse deserto, quando a gente já estava naquele vazio, estava tudo parado, nós entramos nesse deserto, fazemos a nossa transformação, porque agora nós vamos sair de lá transformado, né? Glória! Todos nós passamos por esse deserto. E ele não é o fim, ele é uma travessia. Você vai passar, vai sofrer. Quanto tempo vai demorar o teu deserto? Pode demorar 1 ano, 10. Ele não tem prazo. Depende de você. Depende da sua movimento, né? Tem umas pessoas... E outra, isso eu falo de carteirinha porque eu passei. Você não vai percebendo que aqui eu falei etapas, mas vai acontecendo. Você não sabe quando você está na fase da solidão, né? Quando você está naquela fase de refazimento, você não sabe. Mas quando você sai de lá, você sai muito mais forte. Vai ter ruptura? Vai. Vai romper laços? Vai. Você vai sair outra? Vai. Vão falar, nossa, você agora é grossa. Porque antigamente você falava assim para tudo, né? Então agora, vai romper até relacionamentos familiares? Vai. É um rompimento que nós temos medo. Nós vivemos com medo de romper com a família, romper com o trabalho, aquele trabalho que nos massacra a vida inteira. Escola. A escola, às vezes, nos coloca lá embaixo. Olha, eu, por exemplo, quando eu estava na escola, eu sempre fui uma aluna que não gostei muito de caderno, né? E a minha época tinha nota em caderno. Imagina, eu tirava 0. Onde que eu abri o caderno, eu escrevia. Tirava 0. Quantas vezes eu ouvi lá no interior, vai para a roça. Quem não dá para a escola, dá para a roça. Aí era assim. E eu pensava, meu Deus, para enxada, não é nem roça, para enxada. Eu já me via lá na roça, na enxada. Mas aquilo, hoje em dia, nós sabemos que a criança tem outro tipo de aprendizagem, mas naquela época não, né? Hoje em dia nós temos que tomar um outro cuidado com tanto rótulo que nos colocam. TDAH, TOD, TEA, espectro autista. E se colocar esse rótulo, não ficar nele. Porque eu estou vendo pessoas, ai, meu filho é depressão também. Olha, está em depressão. Você está em depressão? Tá. Mas você pode sair. Vai tomar calmante por um tempo? E toma. Vai para o psiquiatra? Vai. Mas volte à vida. A vida veio para ser vivida, para a gente estar aqui. Nós temos um propósito aqui. Nós não estamos aqui em colônia de férias. E tem um detalhe. Esse deserto da alma, a gente pensa que a gente está passando, a gente que às vezes, não, porque é financeiro, é o marido ou a mulher que abandonou. Não. Quantos ricos... Eu estava vendo a índice de depressão e de suicídio, ele está mais na classe mais abastada, dos mais ricos, né? Porque o pobre, coitado, ele não tem muito tempo, não. É tão corrido que ele, às vezes, sai de uma entre outra, tem que lutar para conseguir comida do almoço para o jantar, né? Então, esse vazio, ele é bem democrático, ele pega todos. Eu não entendi por que homem, às vezes, talvez o homem, ele entra no vazio, mas o orgulho dele não deixa falar que ele está naquele estado, né? A mulher talvez já fale mais, eu estou em depressão. O homem já é mais fechado do que dá uma demais. A cultura, né? O homem, ele não pode falar que ele está triste, não pode chorar. Então, aí ele não procura ajuda, porque tem que procurar ajuda, né? Que nem aqui. Quando nós estamos aqui, num lugar como esse, aprendendo, discutindo o lado espiritual, já é uma ajuda, né? Já é uma ajuda que nós estamos buscando. Porque aí,
que você se fortalece, porque o lado material, ele é ilusório. A gente procura tanto o lado, porque o capitalismo, esse lado material, cresceu tanto que nós, para se autoafirmar, queremos nos mostrar como aquisição de material, aquisição de uma roupa de marca, aquisição de um carro melhor, essa necessidade que nós temos. Tanto faz morar aqui no Raminho, como morar no Cibratel, não sei qual que é o melhor, se é o 1, se é o 2, tanto faz morar lá. Às vezes, o vazio é o mesmo. Né? É estado da alma, é o vazio que você tem que saber da sua importância. Nós tivemos pessoas simples acreditando nela, vivendo com aquilo que ela tem, mais serena do que o outro que tem muito. Né? Então a gente tem que dar um olhar, um pouquinho mudar esse foco da vida, porque às vezes a alegria e a felicidade estão nas pequenas coisas. É tão gostoso você apreciar a natureza, mas nós estamos tão apressados, correndo atrás das coisas materiais, que nos perdemos nisso. Né? Então, eu espero que nós... Antes de falar o que eu ia falar, outra coisa. Quando você entra nesse deserto, você tem que dar a fé tem que ser imensa. É um salto no escuro que você tem que confiar e ter responsabilidade, que vai acontecer. Não é aquela fé que a gente tem, olha, eu vou lá para que isso me traga isso. A gente vê muitas pessoas que vão em igreja ou em qualquer lugar, eu vou lá porque eu quero conseguir tal coisa. Não, essa é uma fé que você se entrega, se dá aquele salto no escuro e entrega totalmente, que a coisa vai. Quando você pensa que não tem saída, abre-se uma porta. Tempo não dá, mas essa transformação, que nem a gente fala, quando eu comecei falando que a sociedade está doente, porque estamos passando por um momento de transição, no que eu me transformo, eu se torno melhor, a sociedade também fica melhor. Precisamos, quem vai fazer essa transformação não é a Terra, ó, mudei, hoje eu estou de regeneração. Não, somos nós. Quem está aqui, quem tem que fazer essa transformação, somos nós. Por isso que se fala que nós estamos na encarnação mais importante, porque ela exige transformação. O momento, todo mundo está meio desorientado, meio desequilibrado. Então, requer que você se encontre com você mesmo e saiba o valor que você tem, que cada um de nós temos. Somos luz e somos o sal da terra, como diz Cristo, né? E a gente tem que acreditar nisso, junto com o caminho da verdade, que é os ensinamentos de Cristo. Quando a gente se afasta dele, vai para o materialismo, vem o desequilíbrio. Né? Você pode reparar que desde o século XIX, quando começam os pensadores a negar a existência de Deus, nós começamos a adoecer. Porque a fé, por mais erros que teve a religião, mas ainda é uma esperança. E o mundo material não tem esperança. Acreditar que a vida é só esse período do berço ao túmulo é muito vazio. A gente não aguentaria. Tem que ter uma fé. Tá? Eu espero que vocês fiquem com Deus, cada um passe pelo seu deserto e saia muito melhor do que quando entraram. Tá? Muito obrigada. Peraí, que você tirou uma foto. Ele não colocou negocinho. Aí você tá bonita, viu?